Essa é uma entrevista com o senador Wellington Fagundes e com o doutor Sérgio Aquino, o senador Wellington Fagundes, que preside a frente de logística, a frente parlamentar mista da Logística Nacional, e Sérgio Aquino, que preside a Federação Nacional das Operações Portuárias. A temática gira em torno dos desafios da logística brasileira em tempos de coronavírus, transporte de alimentos, remédios e equipamentos, à medida que se amplia, não é, o alcance da doença, inclusive para o Brasil profundo. Eu começaria perguntando ao senador Wellington Fagundes: problemas com a logística nacional, rodovias, ferrovias, hidrovias, cabotagem, portos, aeroportos, portos marítimos, sempre foram salientados. E agora, senador, diante dos desafios do coronavírus, quais vão ser os problemas, especialmente com o recrudescimento previsto dessa pandemia? Eu quero saudar aí a você, Botelho, ao Sérgio Aquino, a satisfação da gente poder estar falando, principalmente para o público, os transportadores, as empresas, mas também os nossos caminhoneiros, enfim, todos aqueles que estão envolvidos na nossa logística. Hoje nós vivemos um momento que o Brasil, claro, não estava preparado. Aliás, nenhum país do mundo estava preparado, em todos os aspectos. Como nós estamos aqui para conversar principalmente sobre a questão dos transportes, né, da operação de toda a transação e principalmente o transporte das mercadorias para abastecer a nossa população nesse momento, então, hoje a grande dificuldade que nós temos é fazer todo o sistema funcionar. E, claro, o governo colocou algumas medidas essas que, principalmente através do Ministério da Saúde, nós temos que seguir, porque são medidas baseadas na Organização Mundial de Saúde. Mas o Brasil precisa, principalmente, abastecer a população, mas o alimento, os remédios, e isso são transportados de que forma? Né? Através das rodovias, das nossas ferrovias e também através dos nossos portos que chegam. Então, tudo isso tem que ser feito de forma organizada e não só organizada, mas também tendo cuidado com a questão sanitária. Né? A mercadoria que vem de fora, nós também continuamos exportando, e é importante, né, que nós somos o grande produtor de alimentos. Então, ao meu ver, o que nós temos que cada dia, com o aprendizado dessa pandemia que existe, é aprender. E aí é onde entra a solidariedade do brasileiro, a competência de todos nós e a criatividade, acima de tudo, do brasileiro. Então, eu acho que, de início desse programa, dessa participação, eu quero destacar exatamente essas duas palavras: solidariedade, capacidade e, principalmente, a criatividade através da nossa organização. Eu tenho certeza que os nossos transportadores vão fazer de tudo para que a gente possa garantir o abastecimento a toda a população. Nesse sentido, senador, tem até uma carta que a Sociedade Ruralista Brasileira encaminhou ao Palácio do Planalto pedindo a garantia do funcionamento das rodovias e tal, a carta preocupada, baseada na preocupação com esse abastecimento, o que inclui também a garantia daqueles pontos de apoio que são fundamentais, não é, para o transporte de cargas. Como o senhor vê essa carta? Eu diria, Botelho, que nós, né, somos um país verdadeiramente ainda rodoviarista, né? Grande parte da nossa mercadoria transportada se dá através das nossas rodovias, né? E, infelizmente, nós não temos, mesmo tendo aprovado, e aqui como congressista apoiamos muito a lei dos caminhoneiros, mesmo assim, os pontos de paradas, de descanso até hoje, praticamente, nós não temos construídos, a não ser os postos de gasolina. Então, essa falta de infraestrutura de apoio do caminhoneiro, ela é notada no Brasil. É notada, e aí o que acontece? Muitos municípios, né, ao adotar certas medidas, têm que levar em conta, principalmente,
porque muitas estradas brasileiras praticamente passam dentro das cidades. Então, tem que criar critérios para que o caminhoneiro chega, tenha um atendimento, tem ali o material de estrutura da Confederação Nacional de Transportes, ela tem procurado apoiar, inclusive nós manifestamos essa semana também, o ministro da Saúde, que a CNT, através do sistema SES, quer estar disposta, está se colocando à disposição para fazer a grande parceria, no sentido de vacinação dos caminhoneiros e no sentido também desse apoio. E até a CNT já está disponibilizando, nessa parceria com a Frenlog, também cursos à distância para que esses caminhoneiros sejam preparados neste momento de crise, mas claro que tudo isso é um aprendizado para o futuro também. Senador, o senhor já tem alguma notícia, alguma informação de problemas no abastecimento de alimentos, principalmente? Olha, muito pouco, né? Aí, mais uma vez, temos que parabenizar, né? Todos os operadores de transporte, porque a mercadoria está chegando nos portos, elas estão sendo distribuídas no Brasil, as ferrovias estão funcionando, e aí depois a gente pode falar um pouco mais desses modais, e também os transportadores estão funcionando. Então, algum problema pode ser focal ali e aqui, mas hoje, de um modo geral, ainda estamos garantindo abastecimento nos supermercados, nas grandes redes que distribuem os alimentos e, claro, os pequenos também estão sendo abastecidos através dessas grandes redes. Até agora não temos praticamente anormalidade, a não ser pontos focais. Gostaria agora de ouvir do doutor Sérgio Aquino, ele que é ligado aos portos, preside a Federação Nacional das Operações Portuárias. E os portos? O senhor podia fazer um balanço rápido dentro, como é que anda em meio a esse surto do coronavírus? Bem, Sérgio, primeiro eu queria cumprimentar você, cumprimentar o senador Wellington, destacar a importância absolutamente estratégica da Frenlog, a frente parlamentar mista, né, do Congresso, que cuida de infraestrutura e logística, que é presidida pelo senador Wellington, um grande lutador na defesa da infraestrutura e da logística do país, e que nesse momento acertadamente está sendo ouvido sobre os desafios naturais da infraestrutura e logística no Brasil, e em especial nesse momento. Então, é absolutamente importante esse diálogo aqui com o senador Wellington. Nós representamos o setor empresarial que investe na atividade portuária. A FENOP é uma federação empresarial portuária, de atividades portuárias, e, portanto, estamos aqui falando em nome do setor empresarial. Né? É muito importante destacar que os portos brasileiros estão hoje em patamares, em níveis de tecnologia e de qualidade de atendimento dos principais portos do mundo. Nós temos alguns problemas na área do poder público, na administração portuária, na questão de dragagem, nos investimentos públicos. Agora, nos terminais, os terminais que operam e movimentam as cargas, que são todos de empresas privadas, nós hoje operamos com a melhor tecnologia disponível no mundo, só não temos ainda terminal robotizado porque não temos economia de escala para isso. O setor portuário está dando a resposta adequada às necessidades e desafios desse momento. Aí, me permita só, Sérgio, fazer um destaque. O governo editou já instrumento em relação às atividades que são essenciais e que, portanto, precisam ser garantidas e, portanto, não podem estar, inclusive, sujeitas à proibição de operação e greve, por exemplo, mas não listou a atividade portuária, listou a atividade de transportes de maneira genérica. Porto é um instrumento da cadeia logística, mas ele não é instrumento de transporte, não é? Então, é necessário que o governo inclua a atividade portuária como atividade essencial, inclua isso na CLT como atividade essencial e, portanto, proibida de sofrer greve, e mais importante, também não somente porto, a instalação portuária,
mas o complexo de serviços portuários, por exemplo, praticagem, agentes marítimos, despachantes, a cadeia de serviços acessórios que estão no que a gente chama de complexo portuário, precisam estar protegidos por instrumentos legais. Todo esse complexo, Sérgio, está funcionando perfeitamente, né? Os empresários do setor, mesmo com os desafios, com as perdas já de carga que já estão acontecendo, mesmo com a necessidade de proteger os seus trabalhadores, de tanto aqueles que estão na área de operações, quanto os que estão na área administrativa, os terminais, o setor empresarial montou uma verdadeira operação de guerra, transferindo trabalhadores para home work para poder trabalhar e atender às necessidades portuárias em suas casas, aqueles que precisam estar, os outros que podem estar na linha de frente no terminal estão. Os trabalhadores portuários, tanto aqueles que são empregados, que têm registro como CLT, como aqueles que atuam como trabalhador portuário avulso, não é? Porque são as mesmas coisas, o que muda é o mesmo trabalhador, o que muda é a forma de contratação. Esses trabalhadores estão também na linha de frente, lógico que com os equipamentos adequados, com os cuidados adequados. Por exemplo, a Anvisa determina que para trabalhador que estiver a bordo de um navio, ele deve possuir máscara. Por quê? Porque ele está mais próximo de tripulantes. O de terra não precisa isso. Os cuidados estão sendo tomados. Mas, em resumo, Botelho, o setor portuário está dando a resposta necessária. Para você ter uma ideia, basicamente, toda a matéria-prima para medicamentos, porque o Brasil ele praticamente importa tudo de matéria-prima para medicamentos, passa pelos portos, em containers, basicamente, o fluxo está mantido. Também alimentos, como, por exemplo, o Brasil é importador de trigo, todo pão, toda alimentação que precisa de trigo importado, que passa pelos portos. A exportação brasileira, altamente dependente da exportação, por exemplo, de soja e milho, está em plena atividade. O Brasil precisa que a balança comercial gere resultados, sempre dependeu muito fortemente da balança comercial, vai depender ainda mais agora no desafio da retomada da economia. Então, o Brasil está em plena exportação. Também a agricultura brasileira precisa de fertilizante, que é importado. O Brasil depende do comércio exterior para os fertilizantes que são utilizados na agricultura. Passam pelos portos brasileiros e estão em plena atividade. Então, o que eu posso lhe dizer? O sistema portuário brasileiro, o setor empresarial que investe, que realiza as operações, os trabalhadores portuários, tanto da operação quanto da administração e outras atividades, estão em plena atividade. Senador Wellington Fagundes, o senhor gostaria de comentar algum aspecto das observações do Sérgio Aquino? Eu acho que é importante ele coloca aí sobre essa questão do decreto, né? E nós já estamos aqui em contato com o Ministério da Infraestrutura. Eu quero esclarecer à população que a Frenlog, nós temos toda uma estrutura através do IBL, que é o Instituto Brasil Logística, com técnicos que estão acompanhando e fazendo exatamente essa interface entre o Ministério da Infraestrutura e também as entidades, né? É isso que é colocado pelo Sérgio Aquino, nós já estamos em contato, procede, é importante e tenho certeza que isso será definido hoje, amanhã ainda pelo ministro. É importante, eu acho que aqui toda a população perceber que nós estamos num aprendizado. Na crise é momento também da gente criar, né? Então, agora, é por isso que eu comecei o programa dizendo muito a importância do brasileiro e a competência do brasileiro. Ser um povo unido, um povo criativo, e eu tenho certeza que nós vamos sair dessa com muito mais experiência e com valorização também do próprio Brasil. O Brasil, como o Sérgio Aquino colocou, e as pessoas não têm ideia, os nossos portos são portos mais modernos do mundo. Eu tive a oportunidade de ir em Singapura, ver o que lá existe, e a gente perceber que o Brasil não está atrasado, não, muito pelo contrário.
o empreendedorismo do investidor brasileiro, a criatividade do trabalhador, e o nosso trabalhador trabalha muito, como falou aí o Sérgio, os estivadores, os práticos, é toda uma complexidade. E muitos portos brasileiros têm uma logística, uma capacidade, uma competência tão grande como os portos mais avançados do mundo. Existe muito dentro dessa cadeia da logística, a mercadoria chega no porto, ela é desembarcada pelo operador do porto, daí ela vai para a fábrica, muitos dessas empresas entram na fábrica, participa da operação dentro da fábrica e volta com o produto para exportação. Não só para exportação, como também para o abastecimento do nosso mercado. Então, claro que a gente precisa valorizar aqueles que às vezes estão até anônimos, trabalhando, e que nessa crise agora, mais do que nunca, nós temos que buscar esse reconhecimento, mas, acima disso, também criar leis que possam trazer modernidade a esse mundo que agora, mais do que nunca, está interconectado. Tudo que está acontecendo agora no mundo é mais do que nunca, todos os países estão envolvidos numa causa só, que é exatamente o combate ao coronavírus e, principalmente, para proteger as pessoas, salvar vidas. E, sem dúvida nenhuma, a cadeia, toda ela do transporte, da logística, porque quando se fala em transporte, é carregar a mercadoria. A logística é a complexidade de tudo. Pegar o produto, levar à fábrica, produzir aquilo que vai para a fábrica, depois fazer toda uma distribuição. Eu tive em São Paulo, inclusive, a oportunidade de conhecer uma das melhores empresas do mundo em logística. Ou seja, o que ela faz? Ela recebe a mercadoria, ela seleciona essa mercadoria e ela leva principalmente os produtos farmacêuticos, principalmente os remédios, né? E isso tudo é feito de forma muito robotizada, muito já com pouca, digamos, com pouca manuseio manual. Então, e nesse momento é importante isso, porque às vezes não tem o trabalhador, mas você tem um mix de tudo isso. Então, o Brasil é exemplo em muito aspecto, principalmente na nossa logística. Sérgio Aquino, dentro dessa falha a respeito dos serviços essenciais, parece que a questão do prático merece um destaque. Os práticos têm uma importância fundamental no funcionamento dos portos, mas eles ficaram de fora desse decreto, é isso? Como eu disse agora há pouco, Sérgio, o governo não tratou do sistema portuário. A informação que nós temos é que o governo está preparando um instrumento específico para a atividade portuária, que realmente merece algo separado, específico, e com certeza o governo deverá, nesse documento que vai tratar de portos, envolver todas as atividades que são correlatas e que complementam o sistema, como eu estava dizendo agora há pouco, o complexo portuário. Prático é fundamental, o agente marítimo fundamental, despachante, a todas as empresas de transporte e apoio. É possível interferir, Sérgio? Lógico. Você está me ouvindo bem, né? Eu acho que é importante, porque isso aqui muitas pessoas vão estar assistindo, pessoas que não conhecem toda a complexidade do que é uma logística. É importante que você explique também quem são os práticos, né? Qual é a função desses práticos, porque esse programa aqui também tem o objetivo de esclarecimento. Então, Sérgio, bom, muito obrigado, os operadores de porto, quando a gente diz que é importante, quando diz do complexo do sistema portuário, é importante a gente destacar que o porto, ele é uma parceria público-privada. A administração pública cuida dos serviços condominiais, como se fosse um shopping, né, da dragagem. A iniciativa privada investe, implanta terminais e opera os terminais. Então, quem efetivamente movimenta carga no porto, quem carrega e descarrega navio, é empresa privada, é uma empresa de um terminal, e é que a legislação chama de empresa de operação portuária, que é quem a FENOP representa, ok? Além disso,
Dentro deste sistema, você tem os trabalhadores dentro da empresa de operação portuária, os trabalhadores estão na administração, na coordenação e no planejamento da operação, e os trabalhadores portuários, que estão lá na linha de frente, na movimentação de equipamentos, basicamente equipamentos, porque hoje praticamente não se carrega mais carga, o trabalhador não carrega saco, tambor, ele movimenta equipamentos, e são guindastes altamente especializados, são empilhadeiras, são equipamentos que movimentam principalmente os containers, são equipamentos que movimentam os granéis sólidos, os granéis líquidos e embarque e desembarque de veículos. Agora, para essa máquina funcionar, do porto e do terminal, você tem outros agentes envolvidos aí. Primeiro, o agente marítimo. Quem é o agente marítimo? Ele representa o dono do navio, ele representa o navio, ele cuida de todo o procedimento para que o navio chegue ao porto, possa atracar, ele cuida da documentação para que esse navio possa ter autorização de atracar e de operar, e depois quando ele vai embora. Depois você tem também o despachante que vai cuidar do procedimento documental da mercadoria. Agora, existe uma função muito específica chamada prático, praticagem. Quem é esse profissional? Ele é um piloto especializado que assume o comando do navio na entrada do porto e dirige o navio durante o canal do porto e até o momento de atracar, porque, como o próprio termo diz, ele tem prática, ele conhece aquele porto. Então, em cada porto existe um conjunto de práticos que manobram tanto na entrada quanto na saída. Você tem uma ideia, Sérgio? Quando houve aí algumas informações de que haveria greve no Porto de Santos, e isso não aconteceu, esta informação gerou uma instabilidade e alguns carreteiros, por exemplo, suspenderam o carregamento de soja lá no Mato Grosso. E isso gera, vamos dizer, um soluço, uma falta durante um tempo de chegada de caminhões. Isso já está equacionado, tá? O transporte ferroviário é muito importante. Hoje, a parcela de participação do transporte ferroviário cresceu imensamente na movimentação de granéis, tanto soja, quanto milho, quanto açúcar, quanto fertilizantes. Também está crescendo nos containers e nos veículos. Então, é muito importante esse conjunto multimodal de transporte. E também, muito importante, os terminais de retaguarda que tem na região portuária. Então, você tem alguns terminais especializados que operam de alguma forma especializada, containers tanto cheios quanto vazios. Então, é muito, Sérgio e senador, o complexo portuário está atendendo e dando a resposta. Agora, conforme disse o senador, com todo o cuidado aos trabalhadores, tanto os operacionais quanto os administrativos, que estão na linha de frente, há necessidade de protegê-los, de cuidado na asepsia, no controle e nos EPIs. Mas é importante dizer, né, Sérgio, que esse trabalho, independente da crise, já vinha sendo feito. A maioria dos portos, eles têm lá os médicos atendendo, né, vendo a condição psicológica das pessoas que estão trabalhando. Então, há já hoje uma experiência de todos os operadores no Brasil nesse sentido. Então, claro que nós vamos aperfeiçoar mais agora. Em função do coronavírus, exige muito mais cuidado. Eu queria destacar, inclusive, essa questão dos práticos, porque muitas pessoas acham que o prático é só aquele que tem a prática, ele não precisa ter estudo. Não, os práticos hoje são pessoas altamente especializadas, né? Que ele faz a operação do navio, ele chega, como o Sérgio colocou, Sérgio Aquino, mas também tem todo ali os barquinhos que vão direcionando o navio, então é algo extremamente complexo. Você imagina quantos navios tem que, às vezes, chegar ao mesmo tempo e depois sair dos portos. Então, isso é uma operação extremamente complexa que, claro, poucas pessoas conhecem, né? Permite, senador, complementar só, Sérgio, a importância desses barcos que ajudam na manobra dos navios, que são os rebocadores, que ajudam na movimentação, porque o navio, para atracar, ele tem que fazer manobras.
ele tem que ser virado, ele tem que girar, ele tem que estar na posição certa da maré, ele tem local certo que ele pode encostar, e os rebocadores são muito importantes nisso, tanto os práticos na parte interna do navio, como os rebocadores na parte externa, que também precisam ter garantias. Senador, hoje eu vi uma matéria publicada na revista Porto Gente, né, com uma entrevista com o presidente da Frente Nacional pela Volta das Ferrovias, a Ferrofrete. Ele reclama de que no setor ferroviário, transporte ferroviário, algumas poucas empresas, já é pequeno o setor ferroviário, a malha ferroviária brasileira. E ele sustenta que há um problema de algumas poucas empresas coordenarem, tomarem conta dos trilhos e só fazerem carregamento de mercadorias, digamos, mais valiosas presentemente. O senhor acha dessa colocação? Bom, é importante dizer, Botelho, que realmente o Brasil, nós diminuímos a nossa malha ferroviária nos últimos 35, 40 anos. Nós chegamos a ter, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, uma malha de quase 50 mil quilômetros funcionando. Hoje nós temos aproximadamente 12, chegando a 15 mil quilômetros funcionando no Brasil. E essa malha ferroviária, ela é basicamente para transporte de carga. Nós estamos falando de transporte de carga. No passado, inclusive, era bem mixada para fazer transporte passageiro e também transporte de carga. Mas hoje, basicamente, grande parte dessa malha ela faz esse papel de transporte de carga. Hoje, é claro que isso está concentrado na mão de poucas empresas. Isso é bom? Por um lado, se a empresa é robusta, se a empresa ela tem condições de injeção de capital, ela tem mais facilidade de estar tendo a tecnologia suficiente e disponível no mundo. Mas construir ferrovia hoje no Brasil é algo também extremamente difícil. Por quê? Porque nós temos todos os impedimentos na área ambiental, nós temos todas as dificuldades que são postas até conseguir uma licença. E isso não é só para ferrovia. Na área também de hidroviária é da mesma forma, né? Nós estávamos falando aqui dos portos marítimos, mas também nós temos as nossas hidrovias que também praticamente foram abandonadas. No meu estado, por exemplo, o estado começou praticamente com a hidrovia Paraguai-Paraná, e essa hidrovia praticamente hoje não tem mais operação. Por quê? À época entendeu-se que isso poderia ambientalmente ser um prejuízo e paralisou a hidrovia no Mato Grosso, né, a partir da cidade de Cáceres. Mas agora é o momento de desafio. Hoje nós temos que cada vez mais fazer uma legislação que permita que a gente possa usar todas essas possibilidades. Nós estamos votando agora no Congresso Nacional um projeto que é de origem do senador Serra, e o senador Jean Paul Prats, que é lá do Rio Grande do Norte, está relatando essa matéria. Com muita competência, muitas audiências foram promovidas, e o senador Jean Paul está dedicado, está debruçado nessa matéria, que é o quê? Permitir com que se possa construir ferrovias através de autorização e não mais de licitações, que isso tudo demora demais. É mais um instrumento que nós estamos procurando trazer para o Brasil, no sentido de permitir com que a gente possa ter mais ferrovias. Ferrovias troncais, aí é a discussão. Por exemplo, nós temos a ferrovia Ferrogrão, que ela vai lá do nortão de Mato Grosso, de Sinop até Miritituba. É uma grande ferrovia que está se discutindo se vamos fazê-la através dessas autorizações. Claro que o dono, quem construir, vai ser dono dessa ferrovia pelo resto da vida. Agora, o governo tem que, através das suas agências, no caso, a Agência de Transporte Terrestre, regulamentar para que a gente tenha a livre concorrência, né? Principalmente que o transportador não seja dono de dizer as regras. Quem diz as regras é o governo. E aí, nesse aspecto também, por exemplo, quando você tem uma ferrovia troncal,
é perfeitamente possível e é importante com que possa se fazer as redes de abastecimento dessas ferrovias, que pode ser através das estradas, ou seja, das rodovias, sejam municipais, estaduais ou federais, como pode fazer também troncos de ferroviário para chegar, ou seja, linhas de abastecimento ferroviário para chegar nesses grandes troncos. E isso pode ser feito perfeitamente por autorização, ou seja, um fazendeiro ou um grupo de fazendas, já que o nosso país é principalmente um país rural de produção das commodities agrícolas, mas nós queremos industrializar. Mas o Brasil, além da mineração, nós temos muito ainda a ser desenvolvido, e para isso é importante as ferrovias. Então, é possível você construir uma ferrovia de um núcleo de fazendas e levar até a parte troncal. Então, tudo isso, nós precisamos fazer legislação que permita facilitar. Então, a normatização disso cabe ao governo, através das agências. No caso aqui, estávamos falando até agora há pouco do transporte marítimo, das hidrovias, nós temos a agência, a ANTAQ, que é a Agência de Transportes Aquaviários. Nós temos, no caso de terrestre, a Agência de Transporte Terrestre, e assim por diante as outras agências com seu papel de regulamentar também com que a gente tenha um serviço competitivo e, claro, com uma logística não só mais eficiente, mas com preço também mais acessível. Doutor Sérgio Aquino, a gente agradece a participação do senhor com todas essas informações preciosas. Gostaria de que o senhor, alguma questão que não haja sido colocada e que o senhor ache importante falar agora, que por favor. Bem, primeiro, Sérgio, senador, obrigado pela oportunidade desse diálogo. Destacar que o segmento portuário, o setor portuário, de forma ampla e completa, está mantendo as atividades, está na linha de frente para suprir as necessidades estratégicas do país, as necessidades econômicas, com toda a atenção e todo o cuidado dos trabalhadores, de dar condição de saúde e segurança, mas também com a visão de que nós temos sim que aproveitar essa oportunidade para evoluirmos nos nossos grandes desafios. O Brasil precisa recuperar a sua malha ferroviária. O Brasil foi um dos países que tinha uma das maiores malhas ferroviárias do mundo, que aí nos últimos 40 anos foram totalmente destruídas, abandonadas pelo governo. É bom a gente lembrar que essa malha ferroviária, essa tradição de trilhos do Brasil, ela existia também nas cidades, com os bondes. As cidades brasileiras tinham malhas de trilhos de bondes que se assemelhavam às melhores do mundo. Enquanto o mundo... Lembro muito. É isso aí. Enquanto as cidades Andei de bonde, viu? Isso. Enquanto as cidades da Europa substituíram... Isso representa o saudosismo, né? Não, mas olha só. Ia muito ao colégio, a gente chamava morcegando bonde. Pois não. É isso aí. Mas olha só. É importante dizer, né, Sérgio, que isso não faz tanto tempo assim. Não, o Botelho, que é bastante jovem, ele pegou esse tempo. Olha, é o seguinte, enquanto o mundo, as principais cidades da Europa e da Ásia substituíram os bondes pelo o que a gente hoje chama de VLT, os tramways, né? Manteve a utilização do sistema sob trilho com um sistema de vagões mais modernos. No Brasil, se destruiu tudo, não se substituiu tecnologia. Então, nós precisamos recuperar a tradição e a tecnologia, a dependência dos trilhos, é fundamental, como também viabilizar o sistema hidroviário. O Brasil tem água e canais de navegação à vontade, precisamos transformar isso em sistemas hidroviários. Agora, para a gente avançar nisso, como já aconteceu a modernização do sistema portuário, nós precisamos reduzir burocracia, precisamos reduzir intervencionismo do poder do Estado, as agências reguladoras têm que ter menos burocracia, têm que dar mais liberdade à atividade. A atividade empresarial, ela precisa parar de ter medo de investir no Brasil, porque ainda há muito medo de investimento em função da burocracia e da intervenção desta sanha de poder do sistema público brasileiro.
O setor empresarial tem dialogado muito, está esperançoso que esse governo, depois que a gente passe essa etapa difícil, a gente retome as reformas que o país precisa, que a gente reveja o modelo das agências reguladoras, que reveja esta questão de autorizações para termos mais liberdade, da mesma forma que já aconteceu no sistema portuário, de poder implantar terminais por autorizações, que no sistema ferroviário isso também aconteça, como no portuário. Então, que nós nos dediquemos a esse momento difícil, mas não nos esqueçamos que nós temos grandes desafios para recuperar a viabilidade desse país. Esse país tem uma potencialidade imensa. Nós temos que soltar as amarras que têm travado esse país. Nós temos que deixar de ser o país do futuro. Agora, como é que a gente deixa de ser país do futuro? Na nossa visão, e vou encerrando, é ver o que o mundo faz e tentar fazer como eles. Nós temos que parar aqui de ficar dizendo que mas o Brasil é diferente, precisamos fazer diferente. Não, o mundo inteiro segue em alguns caminhos que dão certo e nós insistimos em seguir em caminhos diferentes e ficamos imaginando que vamos atingir o mesmo objetivo. Não vamos. Se a gente continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, nós vamos continuar sendo o país do futuro. Infelizmente, nem para os meus netos, talvez, esse país se viabilize se continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. É importante dizer, eu gostaria de ampliar um pouco mais aí esse aspecto, apesar que o Sérgio já está encerrando, mas esse assunto não dá para encerrar. Pode falar. Porque é um assunto que a gente pode falar 3, 4 dias, mas aí um outro aspecto que o Sérgio pode falar em nome também dos empresários, e que todas as reuniões que a gente tem ido, nos congressos, nos simpósios, o grande problema do Brasil é exatamente essa amarra burocrática e também a falta de segurança jurídica. Quem vai investir a longo prazo, e hoje a maioria do volume do recurso não está na mão de um, de dois, esse recurso está na mão dos fundos de investimentos, que aí às vezes é o poupador, o trabalhador que vai lá, tem muitos países que têm essa tradição, o Brasil precisa melhorar essa tradição de poder fazer os investimentos, e aí por isso também nós temos que buscar cada dia mais aperfeiçoar os nossos órgãos de controle, mas os órgãos de controle não podem ser atrapalhadores. Temos que buscar copiar, ver aquilo que está funcionando bem no mundo e trazer para cá de forma moderna. Copiar não é defeito nenhum, não é pejorativo. Se tem alguém fazendo, vamos aperfeiçoar. Mas aquilo que já está funcionando, por que não também copiar? Nessa questão da segurança jurídica, realmente é importante uma legislação clara. Eu sou autor, inclusive, de uma PEC lá no Senado da República, a PEC 33, que está tramitando. Era para ter entrado em pauta há 6 meses atrás, aí o próprio governo pediu para suspender. O que trata essa PEC? É exatamente para instituir no Brasil política de Estado e não política de governo nesses investimentos de longo prazo. O que é isso, senador? A política de governo, o governo momentâneo ele vem ali, faz um contrato, depois ele quer modificar. Como é que você vai modificar um contrato de 30 anos? Não, aquilo foi assinado pelo Estado brasileiro e tem que, independente de governo, ele tem que continuar a existir. Por isso, o nosso objetivo é exatamente um contrato assinado por um governante, ele tem que ter vida longa e de acordo com o que está escrito no contrato. Não pode mudar o governo e esse governo novo chegar e então querer mudar tudo aquilo. Por quê? Porque isso traz insegurança e o investidor, seja brasileiro, seja de fora, ele fala, não vou fazer porque ali não tem estabilidade. Cada governante quer fazer do seu modelo. E eu acho que, em outras palavras, é isso que o Sérgio queria dizer. É isso mesmo, Sérgio? Permita, senador Sérgio. Minha preocupação só para colocar. Eu vou ter que desligar porque eu tenho daqui a pouco, mas eu preciso. Me permita, eu queria só pegar um gancho com o senador. Fundamental que a gente recupere nesse país a tradição de planejamento de Estado, como o senador está dizendo. Nós não temos isso. Nós temos planos de governo e, na verdade, no sistema no Brasil, planos nem são planos, são, na verdade, lista de obras. Então, esse país precisa criar a tradição de planejamento de Estado que continue.
e que a gente tenha uma visão do poder público em não penalizar o setor empresarial. Eu vou terminar com o que está acontecendo agora. Nós estamos vivendo uma crise, o setor empresarial portuário se dedicando, acredita no sistema, tem investido, e o governo quer criar um encargo para que o setor empresarial pague indenização social aos trabalhadores que não puderem trabalhar. No mundo inteiro, o poder público está assumindo para ele este apoio social, inclusive porque no Brasil tem uma lei que define quem paga apoio social, remuneração social para trabalhador portuário é o INSS. O governo, ao invés de seguir e aplicar o que está na lei, está querendo criar uma nova obrigação de pagamento para as empresas privadas em relação aos trabalhadores de mais idade que não puderem trabalhar. Nós entendemos que os trabalhadores precisam ser protegidos, esses de mais de 60 anos não devem realmente trabalhar, porém, o poder público é que tem a responsabilidade legal de dar subsídios e sustentar esses trabalhadores. Então, nós precisamos mudar essa visão distorcida no Brasil de penalizar quem investe e quem acredita no país. Senador, a minha preocupação era essa, porque o doutor Sérgio Aquino tem um compromisso agora de 4h15. E 15, estou aqui, já estou cheio de mensagens. Eu acho que podemos agradecer ao Sérgio Aquino. Eu acho que pode continuar com o senador. Aqui, Botelho. Isso. Para concluir a minha linha de pensamento, lógico, deixo um abraço aí, Sérgio, a você e a todos os operadores de portos no Brasil. Mais do que nunca, o Brasil precisa dos empreendedores. O Brasil precisa de quem acredita no Brasil. Gerar emprego hoje no Brasil é um grande desafio, mas, claro, o trabalhador também não pode, de forma alguma, ser abandonado. E nós podemos, inclusive, concluir essa conversa com o Sérgio já se despedindo, Sérgio. Muito obrigado, senador. Obrigado, Sérgio Botelho, pela oportunidade. A FENOP está sempre à disposição. A FENOP é parceira do IBL, da Frente de Logística, e a FENOP, o setor empresarial, agradece muito a atuação do senador Wellington no Congresso, defendendo a infraestrutura e a logística que esse país tanto precisa. Obrigado aí a todos. Um abraço. Bom, senador, continuemos. Senador, dentre todas essas questões que a gente vem discutindo agora nessa entrevista, o que é que o senhor destacaria ainda como de grande importância no problema da logística, principalmente frente a esse surto de coronavírus? Olha, como eu disse aí, eu acho que o brasileiro é criativo. Nós estamos tendo problemas, sim, de entendimento do governo. O governo ele é um tanto dividido. Você veja bem agora o ministro da Saúde trabalhando de forma bastante forte, com competência, com criatividade e ditando as regras da saúde de como a população brasileira tem que se comportar. E, de repente, o presidente da República vem com outra mensagem, praticamente desautorizando o ministro da Saúde. Não, isso é ruim para o país. Eu penso que o presidente da República deveria chamar toda a sua equipe e, olha, vamos agora, cumprimos essa meta, para a semana que vem nós temos outra meta, enfim, fazer uma coisa como foi feito, como falou, mesmo na crise, você pode ter planejamento, você pode ter organização. Aliás, precisa ter mais organização. Então, eu penso que hoje o grande desafio do brasileiro é exatamente fazer com que as coisas possam funcionar sem prejudicar a população. E nós estamos falando de transporte, nós estamos falando da logística. Então, claro, nós precisamos fazer com que o governo tenha essa capacidade de olhar todos os setores. Por isso, o Sérgio Aquino acaba de colocar essa situação dos portos, dos portuários, e a responsabilidade do governo. É claro que o governo não pode deixar as empresas quebrarem. Numa situação de crise, como o Sérgio falou, quem tem que pagar esta conta para não deixar demitir, para proteger as pessoas que mais precisam, os mais vulneráveis, não tem outro esforço. É o esforço nacional através do governo. Agora, é claro que nós temos aí alguns aspectos. Por exemplo, eu fui autor de um projeto lá no meu primeiro mandato da Política Nacional do Idoso. Quem vai sofrer mais
né, nessa crise são os idosos, né? Eles é que estão mais suscetíveis a contrair a doença e morrerem. E nós temos hoje no Brasil, o Brasil já envelheceu, nós temos um volume muito expressivo da população de pessoas idosas. Então, quando nós votamos há poucos dias atrás o benefício da prestação continuada, que é exatamente garantir um salário mínimo às pessoas idosas, carentes e os portadores de deficiência física, cuja família seja carente, cuja família média da renda da família é 1/4 do salário mínimo. Olha, nós, o Congresso Nacional, votamos para que seja um salário mínimo. Então, a média de meio salário mínimo por membro da família. Isso é o mínimo que o país pode fazer para essas pessoas que não têm direito à aposentadoria, essas pessoas que não conseguiram ter uma renda familiar. Então, assim como nesse momento de crise agora, a Bolsa Família é um instrumento grande que o Brasil tem, nós temos que também atender todos os trabalhadores. Não pode ser uma pequena empresa que vai ter que pagar o trabalhador que não está podendo trabalhar. Então, quem tem que fazer isso é o país. Senador, como dentro dessa questão que o senhor colocou, como é que o senhor vê essa dicotomia que está se levantando entre economia e vida humana? Porque é o que se discute mais hoje. As duas coisas são importantes. A vida humana, ela tem que ter uma economia para produzir o alimento, para que esse alimento chegue nas casas dessa família, para que tenha um abastecimento. Então, aí é a estratégia de governo. Então, o governo tem que emergencialmente socorrer as pessoas que mais precisam e socorrer as empresas. Agora, não pode dar dinheiro só para os bancos, não pode dar dinheiro para os grandes, não, vamos cuidar dos pequenos. Aliás, eu entendo que tem que, inclusive, taxar as grandes fortunas no Brasil. Ou seja, o imposto de renda, quanto menos a pessoa ganha, proporcionalmente, ele acaba pagando mais. Então, uma pessoa que ganha 3 mil e poucos reais pagar imposto de renda, eu penso que não é justo. Então, mas isso é uma política de longo prazo. Nesse momento emergencial, o que nós temos que resolver é exatamente continuar funcionando o Brasil de acordo com as orientações médicas sanitárias, buscar toda a nossa força, toda a nossa energia, todos os instrumentos que nós tenhamos para fazer com que essa doença não se alastre. Por isso, nesse momento, o Ministério da Saúde tem recomendado para as pessoas ficarem em casa até passar a grande onda. O ideal será quando a população já tiver 50% dela com contato com o vírus imunizada, mas não tudo ao mesmo tempo, porque senão a rede hospitalar, pública e privada, não terá condições de atender. Isso nos países modernos, nas grandes nações do mundo e ricas. Quer dizer, o que está acontecendo? Chega o pico da doença, não tem estrutura para atender. Então, nos países desenvolvidos. Imagina no nosso aqui. Nós temos uma vantagem, Botelho, nesse momento, é que nós estamos 3 a 4 semanas ainda distante dessa grande crise. Ou seja, enquanto está acontecendo na Europa, aconteceu na China, agora nos Estados Unidos, vai acontecer no Brasil. Então, nós podemos muito bem aprender nesse período. Agora, tem que ter urgência, tem que ter uma fala só, por isso que o governo não pode estar dividido, tem que ser uma fala só, e o presidente da República tem que cumprir esse papel de estadista. Não? E a gente vê hoje, por exemplo, essa briga pública do presidente da República com governadores. Agora é hora de união, agora é hora de, acima de tudo, não só a sensibilidade, mas principalmente o companheirismo. Nós temos que ter agora, acima de tudo, o cuidado com as pessoas. Quando os políticos começam a divergir nos pensamentos, é claro que isso prejudica a população. Costumeiramente, senador, na época de guerras onde surgem as grandes mudanças, as grandes soluções, inclusive tecnológicas. O senhor, da sua experiência política como homem público, o senhor antevê alguma mudança de parâmetros nas relações internacionais a partir dessa luta? Porque nessa luta parece que fuzil, metralhador e canhão não serve absolutamente nada para destruir o inimigo. Parece que o senhor prevê alguma coisa? Bom, primeiro, a ciência e a tecnologia estão avançando muito no mundo, né?
O que aconteceu nos últimos 10 anos no mundo, né? Nós estamos aqui fazendo uma reunião, aqui através de videoconferência, aqui hoje... Um grande avanço, né? Um grande avanço, e isso também as mídias sociais integraram mais as pessoas. Infelizmente, temos os problemas, né? Das famosas fake news, de informações e dos aproveitadores, mas o mundo cada dia mais estará integrado. Agora nós já temos um trabalho à distância e essa crise está forçando, vai forçar muito isso. Então eu tive ouvindo uma palestra de um grande cientista e ele dizia o seguinte, isso há 5 anos atrás, eu como presidente da Comissão Senado do Futuro, tivemos no Chile um grande congresso, depois fizemos aqui no Brasil, e que muito do que nós estamos vivendo hoje iria demorar 40, 50 anos, está tudo aí já. E agora, a previsão é o seguinte, o que teremos para implantar nos próximos 5 anos de tecnologia já disponível representará 200 anos para trás. E com essa crise agora, com certeza, muito daquilo que ia ser implantado, que ia ser posto à disposição da população, em 5 anos já está acontecendo agora, daqui o ano que vem, então será muito mais rápido. Então, com isso, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter uma transformação dos costumes da população mundial e, claro, brasileira também. Uma questão específica, talvez para a gente encerrar, em função da crise, o Congresso Nacional, Senado e Câmara, outros rumos em termos tecnológicos. Os plenários via internet. O senhor acredita que isso veio para ficar? Olha, a sensibilidade humana não será substituída nunca pela máquina. O ser humano é a máquina mais perfeita, nós temos capacidade de raciocinar, e a maior pena que você pode imputar ao ser humano é o isolamento, né? Essa é a maior pena que você pode colocar. Então, o cárcere privado e isolado, esse aí, sem dúvida nenhuma, o ser humano não suporta. Então, por toda a tecnologia, nós vamos precisar continuar dando os abraços, nós vamos continuar precisando do carinho, da confraternização, da amizade entre nós, seres humanos. Então, a máquina virá para melhorar a nossa qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Mas o ser humano, sem dúvida, ele estará presente nas relações. E aí o Congresso Nacional da mesma forma. Às vezes, uma reunião no olho a olho, você muda uma situação. Esta semana mesmo nós tivemos uma votação que foi à distância, né? E já estava tudo encaminhando para votar de uma forma. O presidente Anastasia já estava concluindo e aí nós fizemos uma intervenção, depois veio o senador Jorginho e outros parlamentares, de repente mudou tudo. Por quê? Porque o encaminhamento daquela forma como estava sendo feito não era o melhor encaminhamento para o Brasil. E, claro, essa dificuldade é um aprendizado, mas nós vamos ter que ter o contato, as sessões presenciais, a troca de ideia, as reuniões continuarão sendo necessárias. Mas, claro, nós vamos dinamizar muito mais também o processo legislativo usando a tecnologia. Aliás, já usamos hoje. Nós, os seres humanos, estamos fazendo reunião, independente da crise, o dia todo. O telefone celular permite com que o cidadão fale mais próximo com o seu representante. Então, muita coisa já vinha sendo feita. Agora nós vamos ampliar, dinamizar muito mais isso. Mas não tem como, ao meu ver, substituir o plenário presencial pelo virtual. Permita só uma digressão. Imagino como vão ser emocionantes os abraços quando for permitido finalmente. Eu só imagino que vão ter muitos abraços emocionantes nesse mundo afora, não é só no Brasil, não. Finalmente posso abraçá-lo, vai ser fogo. Senador. O meu amigo, o meu filho, o meu companheiro, né? Ave Maria. Pois bem, senador, o senhor pode concluir alguma questão que não tenha sido levantada e que o senhor queira abordá-la. Olha, como nós estamos falando aqui de logística, de transporte, isso tudo, às vezes as pessoas ficam perguntando também como é que funciona toda essa economia a serviço do ser humano. Então, eu quero aqui encerrar, Botelho, dizendo exatamente, nós não podemos perder a sensibilidade humana. A economia precisa girar, nós precisamos produzir
principalmente alimento, onde o Brasil tem essa qualidade, essa competência, mas também nós precisamos buscar eficiência, né? Nós precisamos exigir do governo mais planejamento, nós precisamos exigir mais eficiência na aplicação do recurso público. Eu sempre tenho dito e repetido, quem paga o imposto, ele quer um serviço público de qualidade. E no Brasil, infelizmente, nós temos muito retrabalho, o governo dividido em muitos governos, nós temos muitos ministérios fazendo a mesma coisa, né? E isso representa desperdício de recurso público. Nós temos hoje muitas obras inacabadas, nós temos muitos problemas que precisamos resolver. Ontem nós votamos, essa semana votamos, inclusive, um projeto permitindo com que os estados, a própria União e os municípios possam utilizar os recursos que estão parados nas contas pela burocracia. Só na área da saúde são 16 bilhões. Então, que às vezes faz um convênio, o prefeito vem a Brasília, faz esse convênio, vai para lá, começa e aquilo não é concluído porque a burocracia não permite. Inclusive, às vezes, transferir um recurso de uma fonte para outra, para que, por exemplo, fez um convênio para fazer uma vacinação contra a raiva canina, conseguiu fazer aquilo. O recurso era para atender a população, conseguiu concluir, sobrou dinheiro. O prefeito não pode pegar aquele recurso e fazer em outra campanha de saúde pública. E isso vai acumulando dinheiro parado nas contas. Então, isso tudo nós votamos e vamos votar muito mais coisa para dinamizar e aperfeiçoar. Temos que concluir as obras inacabadas e, principalmente, atender o cidadão acima de tudo. Quem paga o imposto exige, tem direito, e nós precisamos melhorar a qualidade de atendimento do cidadão. O cidadão, o pai de família, a mãe, ele quer chegar no posto de saúde, ter o remédio, ter o bom atendimento, e essa crise vai nos ensinar muito. Então, eu acho que é esse papel. Eu quero aqui, ao finalizar, agradecer também toda a nossa diretoria da Frenog. O nosso vice-presidente da Frenog é o senador Anastasia, que é hoje também vice-presidente do Congresso Nacional, que está conduzindo todo o processo no Senado da República, no Congresso, porque o nosso presidente Davi acabou também sendo acometido pelo vírus Covid. Então, o senador Anastasia é uma referência nacional. O nosso vice-presidente, o deputado Hugo Leal, também, que é do Rio de Janeiro, tem feito um grande trabalho. Agora assumiu também a Câmara Ferroviária o deputado Zay, que é lá de Santa Catarina, uma pessoa extremamente competente. Também o Eduardo Gomes, que é o líder do governo, ele é vice-presidente na área de energia e hidrovias, e na área de armazenagem, o deputado Hermes Parciano. Então, eu quero agradecer a todos, também o nosso companheiro Clítio, que é o presidente do nosso IBL, com ele toda a diretoria. Então, deixo aqui um abraço a todos e, com certeza, a frente parlamentar, que ainda temos também o vice-presidente rodoviário, que é o deputado Diego Andrade, de Minas Gerais, extremamente competente, e quero agradecer aqui também a CNT, por ter feito uma grande parceria com a frente, a Confederação Nacional de Transportes, através do nosso presidente e com toda a sua diretoria. O Vander, o Walter, todos eles, todos os servidores também da CNT. E a vocês também da comunicação, o espaço que estamos aqui para poder informar a população. Então, poderíamos aqui estar falando das outras áreas da infraestrutura, mas não vamos ter a oportunidade de falar mais ainda sobre as hidrovias, as ferrovias, o sistema aeroviário, que hoje estamos num problema sério, porque praticamente os aviões não estão podendo mais praticamente ir de um país para outro, e às vezes até nos estados, vai ter uma consequência muito grande, mas eu acho que o importante é que a gente procure resolver o problema de imediato, principalmente com muita conciliação, muita harmonia e principalmente pensando em Deus acima de tudo, para que a gente possa salvar muitas vidas nesse Brasil e no mundo. Senador Wellington, muito obrigado pela sua participação aqui nesse bate-papo, muito mais do que uma entrevista, e nós já estamos agendando as próximas, não a próxima, mas as próximas. Muito obrigado, grande abraço. Senador. Grande abraço. Muito obrigado.